Oi, gente, tem um bom tempo já, desde a última vez que eu falei com vocês, que eu gravei, mas nas últimas semanas aconteceram algumas coisas que foram suficientes pra eu ficar muito ocupada com essas coisas, né? E eu também estive muito estressada, gente, assim, tava pra ter um colapso mental, né? Mas passou, né? Mas a primeira coisa delas é que, tá até no vídeo, inclusive, no último vídeo, é que eu tava indo de van pra faculdade. Eu tava acordando 4 horas, 4h20 da manhã, tava muito exaustivo. Mas, né, gente, foi a única coisa, o meio de transporte que eu achei. Acontece que o cara da minha van quebrou o pé, gente. Simplesmente o cara mandou lá, quebrou o pé. E aí perguntamos, né, o que ia fazer, como ia ficar o contrato. Ele só falou, não achei ninguém. Tacou foda-se pra nós, né? E assim, eu sei que, pela lógica, ele deveria pagar o mês e a multa. Mas assim, faltava 2 dias pra acabar o mês de março. E eu não gosto muito dele, gente, não vou mentir não, sabe? Não é querendo difamar o cara, não. Mas eu acho ele meio grosso, assim, ele meio sem noção. E eu não tô afim de caçar briga. Então, eu juntei com mais 2 meninas lá, que era da van, e a gente contratou um Uber. Então aí agora a gente tá indo pra faculdade de Uber, tá muito melhor. Eu tô acordando mais tarde, eu tô acordando agora 4h50, 5 horas. E tô chegando lá na faculdade até mais cedo, inclusive, ou seja, eu tô saindo mais cedo, saindo mais tarde, chegando lá mais cedo. Essa parte de chegar mais cedo é meio ruim, né? Porque eu fico lá meio mofando, não consigo concentrar muito. Mas, né, ossos do ofício. E antes também, eu tinha que almoçar com muita pressa, eu tinha que sair da aula muito cedo, tinha que almoçar muito cedo, eu ficava naquela ansiedade, sabe, de que eu vou perder a van, porque ele era esse tipo de gente, né, se você atrasasse, tipo assim, 5 minutos, adeus você. E aí, agora eu não, agora eu saio da aula tranquila, eu almoço tranquilo, e eu tô chegando em casa mas no mesmo horário ainda que eu tava chegando com a van, então assim, a vida está perfeita, agora a vida está perfeita com relação a isso. Então essa foi a primeira mudança. A segunda mudança, o acontecimento, né, vamos assim dizer, é que eu tive 5 provas nas últimas 2 semanas. Eu tive 4 essa semana, 3 dias seguidos, e eu tive prova semana passada, então eu tava muito estressada com isso, muito ansiosa, porque era muita coisa, gente, era muito conteúdo, eu não tava conseguindo estudar direito. 2 das matérias das provas, eu puxei elas depois, né, eu puxei no acerto de matrícula, então quando eu comecei a ter aulas já tinha um bocado de matéria passado, mas aí deu certo, eu consegui estudar, só uma delas que eu sentei, mas as outras eu acredito que eu tenha ido bem sim. E passou, graças a Deus, passou essa semana, porque eu tava muito ansiosa, a gente tava muito estressada. E não bastando as provas, eu ainda tenho um trabalho pra entregar amanhã. Um trabalho este que é pra entregar 6 horas da tarde. Quem coloca uma data de envio pra 6 horas da tarde? Mas, né, ossos do ofício novamente. E aí eu vou fazer esse trabalho hoje, tá? Spoiler do vídeo. A terceira coisa, acontecimento, assim, é que vou fazer uma breve contextualização. Abril é o meu mês preferido. Assim, disparado o melhor mês do ano. E é um mês que tem feriados, bastante feriados, né? 2, mas pra mim é bastante, que é Tiradentes e a Páscoa. Eu sei que a Páscoa às vezes cai em março, mas aí nós tá cagando, né? E quando abril acaba, vem um outro feriado que é maio. Então, assim, as coisas se interligam. E o segundo ponto de eu gostar muito de abril é que eu conheço muita gente que faz aniversário e eu amo aniversários, né? E além dessas muitas pessoas, eu também faço aniversário em abril, né? Então não tem como abril não ser o melhor mês do ano. E aí, o que acontece? Eu, como eu falei, eu amo de paixão fazer aniversário. Pra mim, assim, é um fenômeno. É um fenômeno extraordinário fazer aniversário, eu amo fazer aniversário. Mas nos últimos anos eu não gostei muito das minhas comemorações. A do ano passado eu não fiz nada, inclusive eu comi um caldo de mandioca. Foi muito bom, não vou mentir não, mas eu estava em épocas meio depressivas da minha vida. Assim, não que eu não esteja também, né? Mas eu estou bem melhor. E desde novembro eu tô pensando se eu faria ou não minha festa de 20 anos. Esse ano eu faço 20 anos. E aí, em março, eu falei, não vou fazer nada, quero saber de nada, ninguém vai vir, vou fazer essa porra pra quê? Mas, no meio ali, no finalzinho de março, eu mudei a mente, I changed my mind. E aí eu vou fazer, resolvi fazer. Então, nesse início de abril, eu estive muito ocupada com isso, muito ocupada de fazer um convite no Canva. Aí eu fiz o convite, contratei o bolo, contratei os docinhos, os salgados, enfim. E como sou eu que estou financiando, né, com minhas reservas,
eu tive que dar uma pesquisada também, porque eu não consigo pagar muitas coisas, né? A minha festa ela é pequenininha, assim, a minha intenção é uma reuniãozinha, e só essa reuniãozinha estava ficando muito caro. Então, assim, eu tava muito estressada com isso também, tava tentando ver se realmente ia dar pra fazer. Eu amo, como eu falei, eu amo fazer aniversário, eu amo ganhar presentes. Então, eu tava muito ansiosa e eu estou feliz que vai dar certo, sabe? Ainda tem bastante coisa pra olhar, não vou mentir, não. Sim, coisa de decoração, aonde os convidados irão sentar. Mas isso aí é pra semana que vem, porque já é quinta-feira, não vai tá rolando fazer isso agora, não. Então, assim, esses foram os 3 acontecimentos central aí dessas 3 semanas que eu estive resolvendo. E hoje, passadas as provas, né? Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Passadas essas provas, eu vou fazer o meu trabalho e fazer uma coisa que eu considero interessantíssimo. Eu acho muito legal. Eu sempre, quando eu vejo esse tipo de vídeo no YouTube, eu acho muito foda. Que é você trocar seu tempo de tela por horas de leitura. Geralmente eu vejo o pessoal trocando por uma semana ou o tempo total de horas, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma dessas duas coisas. Primeiro porque não tem como fazer isso a semana inteira, eu preciso estudar. Eu tava em semana de provas, inclusive. Eu acho que isso só dá pra fazer mais quando você tá de férias, realmente. Principalmente porque o tempo de tela tende a aumentar nesse período, né? Então eu não vou estar conseguindo fazer a semana inteira por isso. A segunda coisa é que eu não vou fazer o meu tempo total no celular, porque é muito tempo e eu não tenho esse tempo todo pra ler. Eu vou fazer só o tempo que eu passo nas redes sociais, que é o que eu acho mais prejudicial mesmo, gente. Lamento aí. Não tem como ficar sem o celular, eu não consigo, assim, tem coisas que eu preciso fazer durante o dia. E aí, eu vou até botar meu tempo de tela aqui, eu vou ler o tempinho que tá mais embaixo, né, que é o das redes sociais. E é um tempo bom já. Como eu tenho estado muito ansiosa e resolvendo muitas coisas nessas últimas semanas, business, né, businesswoman, eu acabei ficando muito tempo no celular. Eu não sou uma pessoa que fica muito tempo, me incomoda muito ficar muito tempo. Eu sempre tenho tentado diminuir muito o meu tempo de tela. Minha meta era ficar 1h30, gente, no celular por dia. Mas assim, vamos ser realistas também, né? E eu tenho ficado mais tempo, eu já cheguei a ficar 2, 3 horas no meu dia. E eu tenho ficado mais tempo. Se você pegar minha média mesmo da semana, eu tenho ficado 4 horas, 5 horas. E eu acho prejudicial. Eu sei que talvez não seja tanto tempo comparado a outras pessoas, mas eu não vou ficar comparando, né, gente? Essa é a minha coisa, né? Meu tempo de tela. E então eu vou estar fazendo essa troca do tempo das minhas redes sociais por tempos de leitura. E o livro que eu escolhi foi um livro que também apareceu no vídeo passado, outra informação que apareceu no vídeo passado, que é aqui, ó. Vai tomando aqui, ó, na Divina Comédia de Dante. Desde que eu peguei ele, eu nem abri, gente, nem li. Pra não falar que eu não li, teve um dia que eu tava na aula, cheguei muito cedo, e aí eu comecei a ler, só que todo mundo decidiu chegar muito cedo também, e começou uma conversaiada, uma bate-papo, não consegui concentrar. Eu li umas 18 páginas, assim, completo além, prestei atenção em nada. E então eu decidi recomeçar ele, e também porque eu quero entregar ele, né, gente? Não posso ficar ficando com esse trem que não é meu, né? Bem que podia, mas não é meu. Então, eu tenho muita vontade de ler esse livro, gente. Tipo assim, eu acho o nome deste livro genial. Eu acho que é um dos livros que tem o nome mais genial de toda a história. Tipo assim, talvez perca só pra Ilíada, porque é um nome muito bonito. Mas a Divina Comédia, sabe? Tipo, toca meu coração. Pode perder pra Sonho de uma Noite de Verão também. Eu acho esse título lindíssimo. Mas, voltando à Divina Comédia, então eu vou estar lendo ele aqui hoje. Hoje, não vou mentir não, já tá por dia acabar, já é quase 6 horas da tarde. Eu fui pra faculdade, cheguei, arrumei casa, fui pra academia, fiz meu dia tranquilinho. Eu reservei o final do dia pra fazer essas questões. Eu acredito que o trabalho não vai demorar muito não, porque ele é uma continuação de um glossário que a gente fez, sabe? Então, tipo assim, já tá pré-pronto, né, vamos assim dizer, só adicionar algumas informações. Então, eu vou fazer isso agora, e logo após que eu terminar de fazer essa parte do trabalho, eu vou passar pra leitura aqui. Então, vou estar lendo ele aqui hoje, e é isso. Outro negócio também que eu queria falar, que foi uma conquista muito grande e única na minha vida, assim, sabe? Mas eu comprei os 12 volumes de Sakura Card Captor, que pra quem não sabe é o meu anime preferido, é o anime da minha vida, assim, da minha história. Inclusive, meu mousepad é deles, vou ver se eu consigo mostrar, ó. É o Choran e a Meilin. Assim, um trem meio incestuoso, né? Sakura Card Captor tem isso, infelizmente, né? Mas vamos abafar. Mas tá aqui, meus bebês, olhem.
meus lindos bebês. Ah, não tô conseguindo mostrar direito. Mas estão aqui meus lindos bebês. Eu sempre quis, assim, nossa, eu sempre quis os mangás da Sakura Card Captor. Mas sempre foi muito caro, né, gente? Você vai na leitura, R$50 um mangá desse. Aí eu entrei o ano e falei assim, não, esse ano eu vou comprar. Esse ano eu vou botar a meta. Assim, eu paguei muito barato, né? Assim, não muito barato, né? Porque barato seria de graça. Mas, tipo assim, se um mangá é R$50 na leitura, eu paguei, tipo, 23 em cada volume, R$20. Teve uns que eu paguei R$11, R$17. Peguei muita promoção na Amazon e no Mercado Livre. Então, eu acabei antes do que eu imaginei. Eu achei que eu ia demorar uns 6 meses aí pra comprar os 12. Acabou que eu acabei em 4. A Vitória chegou, né? E aí, agora só faltam 16 volumes, né, do Clear Card Hen. Porque, pra quem não sabe, tem a fase ali que ela fica um pouco maiorzinha, né? Pra quem não sabe, Sakura Card Captor também é uma historinha que tem uma maga, entendeu? Vou falar bem genericamente, tem uma magazinha, que ela usa umas roupinhas muito fofinhas e tudo mais. E aí ela transforma as cartas nas cartas dela e fica um trem todo bonitinho. E o Clear Card tem uma estética superior, né? As cartas ficam clear. Nossa, gente, as cartas é bizarra de bonita, assim. Pra mim, seria um gasto bem fútil, né? Não que os mangás não sejam, mas eu tinha muita vontade de ter o baralho. O baralho do Clear Card, eu acho babado, gente. Eu acho muito babado. Então, é isso, gente. Eu comprei. Meus 12 volumes estão aqui, fofamente. Agora é tentar estabelecer outra meta, né? Porque agora eu também tô desempregada, tô ganhando bem menos, né? Pra comprar os 16 do Clear Card. Gente, seguinte. Vocês viram aí meu mapa, né? Fiz rapidinho. Eu não gastei nem 40 minutos fazendo. Eu acho que eu demorei mais tempo procurando o modelo do que efetivamente fazendo os textos. Aí eu mandei para as meninas, agora é só esperar elas completarem e enviar a atividade. Então eu vou estar passando para a segunda parte do meu planejamento do dia, que é fazer a leitura aí no tempo que eu gastei na quinta-feira passada em redes sociais. Só que eu vou estar fazendo um adendo. No print, como dá pra ver aqui, eu gastei 2 horas e 20 em redes sociais. Mas eu vou estar lendo agora 2 horas. Porque de manhã eu fiquei mais que 20 minutos lendo mangá. Eu fiquei bastante tempo lendo mangá. Mas eu não cronometrei, eu não marquei o tempo que eu fiquei lendo. Então, assim, pra não trapacear, eu vou arredondar pra 20 minutos. Então agora eu vou estar lendo aqui a Divina Comédia, né, de Dante, por essas 2 horinhas para finalizar o dia. Boa tarde, gente. Agora são mais ou menos 1h10 do dia 17 de abril, ou seja, na sexta-feira. Ontem, dia 16, eu terminei de ler e fui dormir. Eu terminei bem tarde, então não achei interessante terminar o vlog assim, tipo, continuar o vlog assim. E eu acabei lendo exatamente 2 horas e 20. Até tirei print aqui do YPT e deu certinho o tempo. Eu fiquei bem feliz, achei bacana. Inclusive, YPT é um aplicativo que ele é usado majoritariamente para estudos. E, se eu não me engano, né, eu acredito que pela interface e toda a lógica do aplicativo, ele foi criado para esse propósito de estudos. Lá você cataloga as suas matérias, o que você está estudando. E eu, particularmente, eu acho muito interessante. Eu uso ele tem uns bons anos já. Eu usei na época do vestibular, eu usei agora na faculdade, mas eu também uso para outras coisas. Eu sei que a maioria usa para estudos, mas eu também gosto de usar para leitura. E quando eu tava trabalhando, eu também usava pro meu trabalho, porque ele foca, ele faz você focar, porque ele também proíbe alguns aplicativos seus. Então acaba que, sabe, torna o estudo bem prazeroso. E ele é muito bonitinho também, o aplicativo é bonitinho. Então é legal tu ver teu personagemzinho, as horas que tu estudou, quais matérias, os gráficos, eu gosto bastante. Eu uso bastante e eu recomendo pra vocês. Mas passando pro livro em si, eu li 68 páginas dele, eu cheguei no canto 16 já. E tá bem interessante. Já conheci um pouco da história, da ideia, né?
Não tão profundamente, porque o que eu conheço é baseado em vídeo de YouTube, né? Mas eu sempre achei bem bacana. E uma coisa que eu acho engraçado no livro, isso eu acho engraçado e eu tenho gostado muito, é que tem pessoas reais aqui. É claro que eu já tinha visto algumas pessoas sendo citadas aqui, mas eu achei interessante o Platão e o Sócrates tá aqui, o Demócrito também, algumas outras pessoas dessa mesma época, né? E ainda mais a categoria que eles estão, porque eles estão ali numa categoria onde ainda não tinha cristianismo, eles vieram antes do cristianismo e eles não foram batizados, vamos assim dizer. E eles estão aqui, eu achei assim, achei muito engraçado. Até o momento foi a coisa que mais me marcou. Mas outra coisa também que eu tenho, assim, sentido que tá fazendo o livro ser muito prazeroso é o tanto de informação que tem. Tem muita informação mitológica também, não é só de pessoas reais, não são só acontecimentos reais, mas são muitos acontecimentos mitológicos também. Todo o tempo tá citando alguma coisa, é muita informação e torna o livro bem interessante também, porque por mais que não explique tão bem, até porque eu acho que é até uma forma de te instigar a pesquisar, só de estar citando ali aguça muito. Você tenta lembrar, você tenta relacionar com algum personagem que você conhece. Então, assim, tem sido bem interessante, igual, por exemplo, falou sobre o jurisconsulto, e eu tô tendo uma matéria na faculdade que é de direito romano. Então, esses dias mesmo, a gente estava estudando como que surgiu os jurisconsultos, né? Como que funcionava ali, qual que era a lógica dos jurisconsultos em Roma. Então, meio que você faz um link ali, tá? Eu tenho gostado bastante. Eu já tô no sétimo círculo. Uma coisa que eu não sabia é que o Dante ficava conversando com pessoas que ele reconhecia. E isso traz uma riqueza pra leitura. Eu tô gostando. E uma referência que eu achei. Eu sei que eu tô falando as mesmas palavras, gente. Desculpa, que eu tô falando só interessante. Mas uma referência que eu gostei é que os suicidas, eles se transformaram em árvores. E num jogo que eu joguei, já citei ele aqui no canal, que é Blasphemous, tem um cara que ele se transforma em árvore. E assim, sei lá, eu achei muito interessante, engraçado também. Mas, hoje de manhã eu até pensei em ler um pouquinho, mas hoje de manhã eu foquei em ficar mais relax. Eu faltei a aula hoje, vou fazer aí 5 dias em casa, graças a Deus. E aí eu aproveitei pra fazer minhas tarefas de casa, normal, fiz bem assim, na paz de Deus. Tomei meu café lá na minha avó, reunido com a minha família. Cheguei em casa, mexi um pouco num trabalhinho que eu tenho pro mês que vem. E depois eu dei uma cochilada. E aí, um adendo é que o marcador de página, eu quero comentar sobre o marcador de página que eu estou usando no livro. É esse daqui, ó. E a autoria dele é ninguém mais, ninguém menos que eu mesma. Eu fiz quando eu fui na Feira do Japão esse ano, no Festival do Japão. Todo ano tem um Festival do Japão em Belo Horizonte. E eu sempre falo que eu vou ir e eu nunca vou. E aí, esse ano, a namorada do meu irmão, ela lembrou. E aí, a gente foi lá. E assim, gente, ai, foi tão legal fazer isso aqui. Lá, assim, eu não gostei muito do festival, assim. Eu achava que era uma coisa mais interessante, não vou mentir, não. Lá é bom, eu acho que vale a experiência. Mas eu achava que teria mais coisas. Mas de tudo, assim, isso foi a coisa mais legal. Tipo assim, disparado. Se eu não me engano, é serigrafia, o nome que se dá essa técnica de você prensar algumas flores e fazer obras, né? Assim, coisas, né? Lá a gente podia fazer marca-página. Eu acho que eu falei marcador de texto, né? Eu sempre confundo. Mas a gente podia fazer marca-página. Eu, minha mãe e meu namorado, a gente fez. O meu ficou muito fofo. Não sei se vocês conseguem perceber que isso aqui é uma borboleta. Eu acho isso aqui tão lindo, viu? Eu nunca tinha usado. Então eu tô usando aqui pela primeira vez. E aí, hoje eu quero fazer um trabalho que eu citei um pouco atrás aí, que é pro mês que vem. O que acontece? Esse trabalho, ele foi passado há um bom tempo já. Eu e minha dupla, a gente já fez, assim, o protótipo inteiro do trabalho, ficou enorme, inclusive. Só que aí, a moça que, ela é estagiária docente, a gente mandou pra ela, ela falou que vai ter que diminuir. Ela falou que vai ter que fazer umas mudanças e tudo mais. Na real, ela não tinha falado que ia ter que diminuir, ela tinha falado que tinha ficado muito raso e tal, pra gente dar uma aprofundada. Se eu não me engano, nosso trabalho deu 16 ou 18 páginas. O trabalho só pode ter de 8 a 12. E eu odeio fazer esse trabalho de reduzir o texto, porque tudo que eu coloquei ali eu considero muito relevante. Então, hoje eu quero dar uma focada nisso, nesse trabalho, porque desde que ela falou pra gente reduzir, eu não fiz nada. E daqui a pouco maio tá aí, né? E é pro começo de maio. Então eu quero dar uma ênfase nisso aí. E assim,
O final da tarde é o mesmo de sempre. Eu vou ir pra academia, de tarde vou fazer alguma coisa, talvez estudar um pouco. Mas os meus planos hoje, eles foram um pouco frustrados também. Eu queria ir no cinema, mais de tarde, ia ser a primeira vez que eu ia no cinema sozinha. E eu queria ver o Devoradores de Estrelas. Tem 3 filmes em cartazes que eu queria ver. Eles não estão no cinema, não achei na real em cartaz nos cinemas daqui. E o outro eu não sei se eu quero realmente ver no cinema, que é o Drama, que é com a Zendaya e com o Robert Pattinson. O outro é Nuremberg, não achei ele em cartaz nos cinemas daqui. E aí sobra o Devoradores de Estrelas, que eu também quero muito ver. Eu acho que ele seria a minha escolha ideal ali pro cinema. Meu irmão assistiu, ele gostou muito, eu tô vendo o pessoal comentando muito, e realmente parece que o filme é muito bom, eu li a sinopse e tal. Eu vi muita gente comparando com Interestelar, mas eu acho que as propostas são diferentes, meio pelo que eu li ali por cima, né? Um pouco dos comentários também das pessoas. Eu não peguei spoiler, mas eu vi o pessoal comentando que a proposta é diferente. Eu, sinceramente, eu não acho Interestelar esse mousse todo que a tropa acha. Eu gosto dele, eu achei ele muito bom, um filme muito bom. Eu gosto muito de filmes que, não só filmes, mídias no geral, que tratem dessa questão de astronomia, astrofísica, essa coisa de entrar num buraco, aí tu tem um lapso temporal bizarro, assim, essas coisas de anos. Mas eu não achei isso tudo, sabe? Eu acho ele muito bom, mas eu não achei isso tudo. Todo mundo acha esse estouro, sabe? Esse grande fenômeno do Nolan. O meu filme preferido do Nolan é, assim, de longe, A Origem, pra mim é o melhor de todos, o maioral, que é aquele com o Leonardo DiCaprio, que ele vai entrando dentro dos sonhos. Mas aí eu não vou conseguir ir, porque as sessões estão em horários muito ruins mesmo. Eles estão mais pra tarde, como eu vou ir sozinha, eu queria ir numa sessão mais cedo. E a sessão mais cedo que tem, que é de tarde, é legendado. E assim, não é que eu odeie ver filmes legendados, mas eu dou preferência pelos filmes dublados, gente. Lamento, eu sei que tem muita gente que critica isso, mas eu dou preferência pelos dublados. Raramente eu vejo um legendado. E geralmente quando eu vejo legendado, são partes específicas. Eu vou lá e pesquiso partes específicas, e aí eu vejo aquela parte legendada. Ou eu vejo depois de ver o dublado. Eu tava até disposta a ver o legendado, só que eu olhei a sessão de outros dias, de terça-feira, e as sessões são bem mais interessantes, são horários de 2, 3 horas. Então, muito provavelmente eu irei ao cinema sozinha na terça-feira ver Devoradores de Estrelas. Então, hoje, os meus planos, eles ficaram, né, meio blé, porque eu não vou conseguir ir no cinema. Mas eu acho que eu vou tentar resolver algumas coisas da minha festa de aniversário hoje. E eu não citei, mas eu tenho uma festa fantasia pra ir sábado. Então vai ficar sábado a festa fantasia e domingo meu aniversário. E eu nem comecei a fazer minha fantasia, gente. E não é que ela seja muito difícil, mas ela tem coisas que eu vou precisar fazer ali um tempinho, perder um tempinho ali fazendo. Então eu tenho que comprar o material também. Eu vou ver se eu compro hoje, não sei se vai dar tempo. Mas os planos de agora são esses. Vou almoçar agora. Vou almoçar uma marmitinha que minha mãe comprou pra mim, que tem um caldo verde. Tem uns tempinhos já que ela comprou, ela tá congelada. Hoje eu vou almoçar ela. Aí eu vou pra academia. Depois da academia, os planos estão mais em abertos. Mas falando do livro em si e da experiência de ler as 2 horas, foi bem bacana falando da experiência em si. Eu fiquei um pouco ansiosa. Isso me atrapalhou um pouco a engatar na leitura. Eu fiquei pensando que eu tinha que ler, eu tinha que focar e tudo mais. E que eu tava fazendo uma coisa diferente, então me deixou um pouco ansiosa. Mas depois eu consegui engatar tranquilo. Eu acho que, como eu falei, como a leitura traz um arcabouço, assim, muitas informações, acaba que fica mais fácil de se envolver. Então, até o momento eu tenho gostado. Agora é tentar manter um ritmo aí, não de 2h20 todo dia, mas pra terminar o livro, né, gente? Afinal de contas, isso aqui não é nada do livro, né, comparado com tudo que tá aqui. Então, eu vou agora almoçar e é isso. Inclusive, comentaram que essa caneca aqui do Cruzeiro foi feita para nós canhotos. Se vocês repararem, tô segurando com a mão esquerda aqui e fica o símbolo direitinho. Agora, se eu virar, aparece o nome da marca, né? E eu fiz questão de estragar aqui. Eu coloquei no micro-ondas, eu esqueci que ela é de vidro revestida com, tipo, uma camadinha de alumínio. Aí deu essa estragadinha, mas acabou que deu uma aura, né, pra caneca, eu acho, né? Formando uma aura aí, né?
almoçar aqui meu caldo verde com refri. Assim, gente, não tá muito bonito não, assim, né, sei lá. É caldo, né? Mas tá cheiroso e tá, assim, eu provei um pedacinho, tá meio salgadinho. E eu fico pensando, qual que é a pesquisa que eles fazem pra saber que o sal tá suficiente, sabe? Fiquei pensando. E acompanhando esse molhinho de pimenta que é top demais. Oi, Godzinho. Gente, tô indo lá na academia agora e eu comi a sopinha. Ela é bem gostosa pra uma comida congelada, assim, não é o auge do sabor. Mas pra uma comida congelada eu achei bem assim, ok. Um negócio que eu queria comentar é sobre o álbum da Olivia Rodrigo. Eu não sou muito de divas pop no geral, assim, não é uma coisa que eu acompanho. Mas esse álbum dela parece que tá muito interessante. Eu gostei muito do título e as coisas que ela falou em algumas entrevistas, sabe? Que encontrar o amor não fez ela melhorar, as que são sobre ela, sabe? E sei lá, eu acho isso muito bonito. E não bonito, mas eu me identifico um pouco com isso, sabe? Que é realmente o nome do álbum, né? You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, né? Então, sei lá, achei... Tô animada, acho que vai ser bacana. E um trem também que eu queria comentar, aleatório, é que esse é o primeiro mês que eu não tô recebendo mais salário, né? Eu não tô trabalhando mais. E, cara, eu preciso arrumar alguma coisa, velho. Preciso arrumar alguma coisa pra ganhar dinheiro. Tô tentando vaga de estágio. Eu tava tentando também algum projeto e tal, mas, velho, eu não vou conseguir ficar muito tempo sem fazer nada da minha vida, não, velho. Eu preciso comprar meus negócios, preciso nem comprar meus negócios, sabe? Mas a sensação de você não ter um salário dá um desespero, como se você não fosse conseguir nada na sua vida, sabe? Ai, tenso.